Olá, meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, com o pastor Paulo Pereira comentando cada dia os textos que compõem a porção diária da leitura bíblica do propósito, da leitura de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, neste ano que estamos desenvolvendo. E em cada dia também um pequeno comentário. Nós estamos já hoje no segundo dia do comentário do livro de Lamentações de Jeremias. Na verdade são apenas 3 dias, ontem, hoje e amanhã, que vamos estar com a leitura de Lamentações, mas também hoje iniciamos no Novo Testamento um dos livros muito maravilhosos, assim, de tanta instrução, que é a Carta aos Hebreus. Então nós vamos também dar início à leitura da Carta aos Hebreus hoje. E seguimos com Salmos e Provérbios. Bem, Lamentações, como a gente sabe, escrito, as expressões de Jeremias sobre a experiência que ele viveu na destruição de Jerusalém, a mortandade das pessoas que ali habitavam, a invasão da Babilônia, todo essa terrível coisa que se abateu sobre a Judá como já também se viu no livro do profeta Jeremias e na própria Lamentações, que descreve a razão de tanta destruição, porque o povo fez o que era desagradável ao Senhor, com a idolatria, se prostrando diante de falsos deuses. Pois aqui, então, ele está iniciando esse capítulo 3, os versículos 1 a 66, eu sou aquele que viu as aflições trazida pela vara da ira do Senhor. Então tem uma razão, o Senhor estava irado, e aí começam as calamidades sobre Judá, e que também leva o povo cativo para a Babilônia. Mas é aqui também que o profeta ele expressa a natureza e a essência divina, quando ele diz assim: mas meio a toda essa desolação, toda essa também esse juízo e a ira de Deus, o amor do Senhor não tem fim. Se o Senhor também os castigou com a sua vara, a vara da ira do Senhor, é porque também é uma forma de corrigir, as pessoas se encurvarem, se dobrarem, se arrependerem diante destas agruras que enfrentaram. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Quer dizer, Deus não vai abrir mão do que ele selou, das suas alianças, do seu pacto. Ele é fiel, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nesse versículo 22 e 23, é a expressão mesmo da essência divina em meio ao caos, em meio às lutas, às dificuldades. Aqui há uma hipérbole também, uma forma parece exagerada, mas que expressa muito o que ia na experiência do profeta, quando ele diz: rios de lágrimas correm de meus olhos pela destruição do meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão. Muito bem, a carta aos Hebreus, ela é uma carta que não deixa claro o seu autor, é uma epístola. Alguns dos estudiosos atribuem essa carta ao apóstolo Paulo, mas não tem nada nela que realmente, como nas demais cartas que Paulo escreve, ele diz: eu, Paulo, o apóstolo. Não, essa não. Ele inclusive inicia já de uma forma, até porque ela é uma carta também diferenciada no seu destinatário, aos Hebreus. Então isso significa aquele povo, o povo judeu, que
havia aceitado ao Messias como Senhor, Redentor, Salvador, né, de suas vidas, e que estava, né, disperso por todas as partes, e essa carta ia alcançar as comunidades judaicas, né, que tinham Jesus como Messias. E é por isso também começa ela já falando com algo que era muito do conhecimento do povo judeu. Porque ele já diz, por muito tempo Deus falou várias vezes, né, com o povo dele, né, e de diversas maneiras, várias vezes, de diversas vezes aos antepassados, aos patriarcas e pelos profetas. Mas agora ele diz, nesses últimos dias, ele falou por meio do seu Filho, pelo meio do quem ele criou o universo. Então, essa doutrina, este ensino está conectado com os evangelhos, né? João disse que no princípio era o verbo, tudo que foi feito foi por intermédio dele, por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E é aqui que ele diz, por meio de quem criou o universo, né? E a partir daí ele começa a destacar Jesus, o Messias, como aquele, nesse primeiro momento, maior do que os anjos. O Filho é superior aos anjos, pois o nome que ele herdou é superior ao nome deles, dos anjos. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje te gerei. E assim ele vai então colocando, né, a posição, né, do Senhor Jesus como, né, também aquele que veio em manifestação como Deus, né, também encarnado. E ele está dizendo, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então eles têm uma função, né? E Jesus, ele é Senhor, é Salvador, ele, né, dá ordem aos anjos. O Salmo é o 102, versículos 1 a 28, ele expressa a oração, né, do salmista aflito, que derrama seus problemas diante do Senhor, confiando também na misericórdia, né, sobre Sião, sobre o povo de Deus, a compaixão do Senhor. E aí ele vai levar, né, a mensagem, muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Então, sempre exaltando Deus, né? O único Deus criador. Os ídolos não fizeram nada, não fizeram céus, terra, não construíram nada. Eles têm poder, o único criador é o Deus vivo e verdadeiro. Concluímos com Provérbios 26, né? Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Então, as pessoas que são dadas a essas conversas inconvenientes, parece que aquilo as alimenta. Nunca se alimente de calúnias, né? Mas sempre da verdade. Que Deus te abençoe. A paz.